Nessa aula nós vamos falar sobre a representatividade das mulheres nos esportes, ver como que se dava o espaço para elas, não só nos esportes, mas como na sociedade, né? E fazer uma passagem histórica até os dias de hoje. Então, para começar, a gente tem que ver primeiro como se dava o reconhecimento da mulher nesses espaços de exercício, né? Então, tinha-se uma crença de masculinização do corpo feminino. Então, elas basicamente não podiam fazer exercícios porque se acreditava que as mulheres que faziam exercício ficariam com um corpo muito forte e isso poderia gerar um problema de fertilização, né? Ou seja, se as mulheres fizessem exercício e ficassem muito fortes, elas não poderiam ter filhos, não poderiam gerar uma prole. E isso faria com que houvesse a interrupção da família. Mas ainda a gente tem, né, a Grécia Antiga, que era uma sociedade um pouco mais avançada para o seu tempo. Então as mulheres tinham a possibilidade de fazer exercícios em alguns locais. Então Esparta, que é a cidade que a gente tem como exemplo, as mulheres faziam atividades que eram ditas exclusivas para homens, né, no contexto do mundo daquela época. Então, nos Jogos Olímpicos, as mulheres não podiam participar, né? As mulheres não podiam nem assistir, eram poucas as mulheres que tinham acesso para ser uma espectadora do evento, tinha que ser de uma elite muito alta. Então, o que elas fizeram? Elas criaram os Jogos Eranos, né? Existe alguns estudos, mas não é confirmado que essa competição realmente existiu. Mas dada a situação e o nível, né, social, cultural da Grécia Antiga, é possível que essa competição tenha existido. As mulheres puderam participar, de fato, em 1900, quando teve os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, aí já era organizado por Pierre de Coubertin, e ele que liberou que as mulheres participassem, né, somente de duas modalidades, que era o golfe e o tênis, e mesmo assim elas não teriam o mesmo espaço que os homens. Então elas disputaram essa competição, né? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de algumas atletas que participaram, mas elas não tinham direito a nenhum tipo de premiação, né? Então aquela coroa de flores que é simbólico dos Jogos Olímpicos, né? Nenhuma medalha, não ganhava nada. Então foi só uma participação amistosa, vamos dizer assim. A participação feminina de fato, né, e aí como em pé de igualdade com os homens, foi em 1936, em Berlim, nos Jogos foi caracterizado por Hitler. Hitler que fez uma mudança do que eram os Jogos Olímpicos, com suas construções grandiosas, e tentando provar que a raça ariana era a mais forte de todo o planeta, né? Então ele também tinha que fazer isso em cima das mulheres, provar que as mulheres eram melhores, e as mulheres tiveram sua participação em 1936. Ainda se acreditava nas mulheres que poderiam perder a capacidade de gerar os seus filhos, né, por conta dos exercícios físicos. Isso só vem a mudar muito tempo depois, né, quando as mulheres deixam de fazer aqueles esportes que não tinham contato físico. Então, quando a gente vê golfe e tênis, né, como as modalidades principais para as mulheres nos Jogos Olímpicos, é justamente porque acreditava-se que os esportes que não tinham contato físico e não demandasse grandes esforços, né, apesar de se hoje já saber que o tênis é um esporte altamente cansativo, naquela época o tênis não tinha esse mesmo alcance, então era um esporte que era considerado feminino. Com a evolução da sociedade, e a gente pode pensar na Revolução Industrial, no século XIX, na Inglaterra, as mulheres também começam a ganhar um pouco de espaço no mundo do trabalho, né? E com isso, quando a gente chega aos dias atuais, elas também ganham algumas coisas a mais do que a simples possibilidade de competir. Então, as mulheres que eram vistas como a dona da casa, né, elas responsáveis por reger tudo o que acontecia na casa, então cuidar da casa, fazer a comida, cuidar dos filhos, passa a ser também mais uma função da mulher
o trabalho. O que deveria ser dividido entre o homem e a mulher passa a ser, não, na verdade não passa, continua sendo só da mulher, e ela junta isso com o fato de ter que botar dinheiro dentro de casa junto com o marido, e ela acaba gerando uma dupla jornada, ou seja, ela tem que trabalhar fora e também dentro de casa, né? Então ela pode trabalhar como atleta, no caso, né, no mundo esportivo, e ainda ter que fazer os afazeres de casa. Então isso a gente chama de dupla jornada. Ela ainda corre risco de perda de emprego por gestação, né? Diferente do homem, o homem não pode gerar um filho, mas a mulher, quando gera um filho, tem que se afastar por um tempo de seus afazeres. Então, na hora do contrato, é muito comum a gente ver homens ganhando a vaga que poderia ser de uma mulher, né, pela competência, mas com esse empecilho para o empregador, ele considera que o fato de ela ter um filho em algum dia, ou já ter, pode ter perda de produtividade. Né? Menores salários para os mesmos cargos que os homens, então isso é uma luta também da classe dos esportistas, porque as premiações esportivas às vezes é o triplo, né, do homem em relação à competição feminina. Então é uma luta que acontece até hoje para que se iguale, né, as premiações. E sempre tem que provar o valor. As mulheres podem fazer a mesma função, podem ter a mesma capacidade, geralmente podem ser melhores, mas acontecem dos homens serem selecionados para qualquer coisa que seja, né, e a mulher tem que provar que é muito melhor do que aquilo que está sendo visto. Aqui a gente tem alguns exemplos de competidores. Então está Mata Revich, que começou, né, foi a precursora dessa luta das mulheres por uma competição. Então, em 1900, em que aconteceu os Jogos Olímpicos, as mulheres não podiam participar das atividades por serem consideradas muito fracas. Stamata Revich correu a maratona por fora do estádio, já que a corrida naquela época acontecia dentro do estádio. Ela correu por fora, correu os 42 mil quilômetros em 4 horas e meia, né, correndo mais rápido do que muitos homens e provando que elas têm a possibilidade, que elas são capazes de correr em alto nível. Mas mesmo assim não foram reconhecidas como atletas pelo Comitê Olímpico. Charlotte Cooper, que também em 1900 competiu, ela foi uma das convidadas, e ela competiu no tênis. Ela foi vitoriosa, né, mas não recebeu a coroa de louros, nem nenhuma medalha, nem nenhum tipo de premiação. Finalizou a competição, foi reconhecida como uma vencedora, mas não foi reconhecida ainda como atleta pelo Comitê Olímpico. Alice Meliatti, que foi uma das mais importantes, né, antes dos Jogos de Berlim, porque ela fazia a classificação das mulheres em todo o mundo que competiam. Então ela criou um ranking dessas mulheres e colocou as mulheres no mapa, mostrando que existiam muitas mulheres competindo no mundo e que elas deveriam ser consideradas de alto nível. Então o Comitê Olímpico reconheceu os trabalhos da Alice Meliatti e também reconheceu essas atletas como atletas de alto nível. Agora a gente começa com alguns exemplos brasileiros. Então a gente tem Maria Elenque, ela que foi a primeira nadadora sul-americana nos Jogos Olímpicos em 1936, não conseguiu o pódio, mas tivemos a nossa representatividade, né, da América do Sul lá. A Ida dos Santos, ela que foi a primeira brasileira a disputar uma final olímpica, que ficou em quarto e teve seu nome reconhecido como uma das maiores atletas do Brasil. Temos aqui a Hortência, ela que jogava basquete, hoje já é aposentada, né? Ela entrou para o hall da fama do basquete feminino e ganhou uma medalha de prata nos Jogos de 96 e ouro no Mundial de 94. E nessa época, não só nessa época, mas ainda os Estados Unidos ainda é elite do basquete, né? Então foi uma medalha que a gente pode dizer que tenha sido extremamente suada. Jaqueline e Sandra, né, elas ganharam a primeira medalha de ouro olímpico feminino brasileiro, né, no vôlei de praia. E tivemos uma dobradinha junto com Adriana e Mônica, que ficaram em segundo lugar. Daiane dos Santos, ela que foi uma das primeiras atletas a botar a ginástica artística no mapa do Brasil, e ela que era tão habilidosa que conseguiu criar um movimento que só ela conseguia fazer na época, que se chamava dos Santos e era um duplo twist escarpado. E temos a Marta, que dispensa apresentações, mas ela que foi 6 vezes melhor jogadora do mundo, né, 2 medalhas de prata nos Jogos Olímpicos
e hoje é uma ativista, né, além de ser jogadora também, que busca a igualdade dos salários, né, ou o maior espaço das mulheres no esporte. E aqui a gente finaliza. Então essa foi uma passagem rápida, né, pela história das mulheres, não só no meio internacional como também no meio nacional. E fica aqui nosso apelo para as mulheres terem seu espaço mais garantido, né, principalmente no futebol, que é onde a gente tem um grande número de jogadoras e nenhuma delas são reconhecidas da forma que deveriam ser.